Livro A Busca do Avivamento, orando juntos pelo avanço do Reino de Cristo, Jonathan Edwards. Capítulo 3, A Glória Vindoura. O prometido avanço futuro do Reino de Cristo é um acontecimento de bem-aventurança e glória indescritíveis. A Escritura descreve-o como um tempo em que Deus e seu Filho, Jesus Cristo, serão mais eminentemente glorificados na terra. Uma época em que Deus, que havia até então habitado entre os querubins e se ocupado no Santo dos Santos, no secreto do seu tabernáculo, por trás do véu, em densa escuridão, resplenderá abertamente e toda a carne verá sua glória. O povo de Deus em geral gozará de um privilégio tão grande como aquele que o sumo sacerdote tinha uma única vez por ano, ou como Moisés que teve no monte. Um tempo em que abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse 11, 19. Quando Deus será grandemente glorificado e seus santos se alegrarão indizivelmente à vista da sua glória. Será uma época em que verão a luz da glória de Deus não apenas por um tempo, como Moisés, ou por uma única vez ao ano, como o sumo sacerdote, mas habitarão e caminharão continuamente nessa luz, em que lhes será a perene luz do dia, em lugar da luz do sol. Isso está em Isaías 2:5, Salmo 84:11, Isaías 60:19. Essa luz será tão mais gloriosa que a luz do sol ou da lua, que a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. Isaías 24:23. A glória do dia vindouro. Um dia em que se desenvolverá o conhecimento e o entendimento. Esse dia é descrito como um tempo em que se desenvolverão o conhecimento e o entendimento, especialmente com relação às coisas divinas, um tempo em que Deus destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Isaías 25:7. Tempo em que a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior. Isaías 30:26. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, o coração dos temerários saberá compreender. Isaías 32:3-4. Não mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, pois todos conhecerão, desde o menor até o maior deles. Jeremias 31:34. Um tempo de santidade generalizada. Declara-se que é um tempo de santidade generalizada. Todos os do teu povo serão justos. Isaías 60:21. Um tempo de santidade predominante e notória, em que as criancinhas serão em termos de realizações espirituais, como se tivessem 100 anos. Isaías 65:20. Em que os mais fracos dentre eles, naquele dia, será como Davi. Zacarias 12:8. Um tempo em que a santidade estará como se estivesse estampada em toda parte, em todos os negócios e atividades comuns dos homens. E os utensílios comuns da vida serão todos dedicados a Deus e aperfeiçoados para santos propósitos. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Isaías 23:18. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão e lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos,
Zacarias 14, 20 e 21. Um tempo, acima de tudo, de verdadeiro cristianismo. Virá um tempo em que a religião e o verdadeiro cristianismo predominarão no mundo, em que todos os aspectos em que Deus fará a sua igreja sacudir do pó, levantar-se, vestir roupagens formosas e assentar-se em um trono. E o pobre será levantado do pó e o necessitado do monturo, para se assentarem entre os príncipes e herdarão o trono da glória de Deus. Um tempo em que a piedade essencial tomará posse de tronos e de palácios, e aqueles que ocuparem os postos mais elevados serão notórios em santidades. Reis serão os teus aios e rainhas as tuas armas. Isaías 49, 23. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Isaías 60, 16. A ti virá a filha de Tiro, trazendo os donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Salmo 45, 12. Um tempo de união maravilhosa e de paz, amor e doce harmonia universais, em que as nações converterão as suas espadas em relhas, etc. E em que Deus põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Os montes trarão paz ao povo. Também as colinas trarão com justiça. O lobo habitará com o cordeiro. O meu povo de Deus habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Salmos 46, 9. Salmo 72, 3 e Isaías 11, 6 e 32, 18. Um tempo de unidade, beleza e alegria. Virá um tempo em que todas as heresias e falsas doutrinas serão aniquiladas e a Igreja de Deus não será destruída por opiniões discordantes. O Senhor será Rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Zacarias 14, 9. Todos os modos supersticiosos de adoração serão abolidos e todas as pessoas concordarão em adorar a Deus, segundo o modo apontado por Ele e de acordo com a pureza das suas determinações. Dar-lhe-eles um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Jeremias 32, 39. Um tempo em que toda a terra estará unida como uma única, santa, única família celestial. Homens de todas as nações serão como se habitassem juntos e se relacionassem harmoniosamente uns com os outros, como irmãos e filhos de um mesmo Pai. Como as profecias falam muitas vezes, do povo de Deus neste tempo, como filhos de Deus e irmãos entre si. Todos eles constituirão sobre si um só cabeça e se congregarão em uma única casa de Deus para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aproxima-se um tempo em que toda essa grande sociedade surgirá em beleza gloriosa e um cristianismo genuíno, cordial e de excelente ordem, como uma cidade bem sólida, a perfeição da formosura e excelência perpétua, resplendente como um reflexo da glória de Jeová que se ergue sobre ela, a qual atrairá e fascinará todos os reis e nações. E aparecerá ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Um tempo de grande prosperidade temporária, em que haverá muita saúde. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Isaías 33, 24. Vida longa. A longevidade do meu povo será como a da árvore. Isaías 65, 22. Um tempo em que a terra será fartamente frutífera. Salmo 67, Isaías 6, 23 e 24. Amós 9, 5. Um tempo em que o mundo estará livre das inúmeras e terríveis calamidades que antes prevaleciam. Ezequiel 47, 20. E haverá bênção universal de Deus sobre a humanidade, sobre a alma e o corpo,
sobre todos os negócios humanos e sobre todos os tipos de sinais da presença e do favor de Deus. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mostos e os outeiros manarão leite. Isaías 62:5, Joel 3:18. Somos ensinados a aguardar um tempo de grande e universal alegria que se propagará a todo mundo, quando dos confins da terra ouvirem cantar glória ao justo, e o povo de Deus com alegria tirará água das fontes de salvação. Deus dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem classificados. Banquete que representa a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19. A Escritura apresenta esse tempo não apenas como um período de regozijo universal sobre a terra, mas de júbilo extraordinário no céu entre os anjos e os santos apóstolos e profetas que lá estão. Apocalipse 18:20 e 19, de 1 a 9. A Escritura descreve-o como um tempo de alegria formidável, como o próprio Cristo, a gloriosa cabeça em que serão unificadas todas as coisas no céu e na terra. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3:17. Até mesmo os campos, as árvores e as montanhas, como que se regozijarão e exultarão cantando: saireis com alegria e em paz, sereis guiado. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías 55:12. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Isaías 44:23. Um tempo pelo qual devemos orar. Sendo essa situação no dia futuro e glorioso, que foi prometido com respeito à prosperidade da igreja, certamente devemos orar por ele. Se entendemos corretamente a situação, não há absolutamente nada, seja a estima pela glória de Deus, o interesse pelo reino e pela honra do Redentor, o amor pelo seu povo, a compaixão pelos pecadores que perecem, o amor das criaturas em geral, a compaixão para com a humanidade que sofre debaixo de várias e terríveis calamidades, o desejo pela prosperidade temporária e espiritual dela, o amor ao nosso país, ao nosso próximo, aos nossos inimigos, aos nossos amigos, o amor às nossas almas, que nos disponha mais a estar em oração do que a alvorecer deste dia bendito e a realização desse evento glorioso. O resultado de toda graça e glória. O resultado das bênçãos buscadas por Cristo, pelo qual trabalhou e sofreu na obra de redenção, era o Espírito Santo. Eis como se constitui a conjuntura da nossa redenção. O Pai supre e dá o Redentor. O preço da redenção lhe é pago e ele concede o benefício adquirido. O Filho é o Redentor que oferece o preço e é também o preço ofertado. O Espírito Santo é a grandiosa bênção obtida pelo preço ofertado, a qual é concedida sobre os remidos. O Espírito Santo é a síntese de todas as bênçãos. O Espírito Santo, com a sua presença interior, suas influências e seus frutos, é a essência de toda graça, santidade, consolação e alegria, ou, em uma única palavra, de todo o bem espiritual que Cristo comprou para os homens neste mundo. É também a substância de toda a perfeição, glória e alegria eterna que Cristo comprou para eles em outro mundo. O Espírito Santo é o tema das promessas, tanto da aliança eterna, de redenção, quanto também da aliança da graça.
É esse o grandioso tema das promessas do Antigo Testamento, tantas vezes registrada nas profecias do reino do Messias. É o tema principal das promessas do Novo Testamento e particularmente da aliança da graça entregue por Jesus aos seus discípulos com sua última vontade e testamento. E nos capítulos 14, 15 e 16 de João, é o grande legado que ele transmitiu em seu último discurso, na véspera da morte. Por causa disso, o Espírito Santo é tão frequentemente chamado de o Espírito da promessa e enfaticamente de a promessa do Pai e assim por diante. O Espírito Santo que Cristo recebeu do Pai. Sendo essa a grande bênção que Cristo comprou com seus labores e sofrimentos sobre a terra, foi Ele que recebeu do Pai ao ascender ao céu e entrar no Santo dos Santos com seu próprio sangue, para que pudesse concedê-la aos redimidos por Ele. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. João 16:7. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2:33. É essa a essência dos dons recebidos por Cristo na sua ascensão, a favor dos homens, até mesmo a favor dos rebeldes, e o resultado dos benefícios que ele obteve em prol dos homens pela sua inserção. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. João 14, 16 e 17. Nisto consiste a plenitude comunicativa de Cristo, mesmo no ser cheio do Espírito. É tão cheio de graça e de verdade que podemos receber da sua plenitude e graça por graça. Ele é ungido com o Espírito Santo e é a unção que desce da cabeça para os membros. Deus não lhe dá o Espírito por medida, a fim de que todos os membros recebam segundo a proporção do dom de Cristo. Portanto, essa foi a grande bênção pela qual suplicou naquela maravilhosa oração que fez pelos seus discípulos e por toda a igreja futura na noite anterior à sua morte. João 17. A bênção pela qual suplicou ao Pai a favor de seus discípulos foi a mesma de que tratou com eles na conversa anterior. Foi essa, sem dúvida, a bênção pela qual orou quando, como nosso sumo sacerdote, ofereceu todas as orações e súplicas com forte clamor e lágrimas com o seu sangue. Hebreus 5, 6 e 7. Por isso, ele derramou seu sangue. A favor disso, verteu também lágrimas e orações. O Espírito Santo e o tempo determinado da salvação. De todo o tempo de que temos falado, essa é a época principal para a concessão dessa bênção. A época principal para o sucesso de tudo aquilo que Cristo fez e sofreu na obra da redenção. Antes disso, o Espírito de Deus é dado, senão muito esparsamente, e só alguns são salvos. Mas nessa ocasião será exatamente ao contrário. A maldade será rara, assim como anteriormente haviam sido raras as virtudes e a piedade. E sem dúvida nenhuma, um número imensamente maior que o daqueles que já receberam os benefícios da redenção de Cristo, do princípio ao fim do mundo, receberá tal bênção neste tempo. Esse tempo é descrito na Escritura como a época própria e determinada para a salvação em Cristo. Eminentemente, o período da eleição, o tempo oportuno do dia da salvação, o ano dos redimidos de Cristo. Isaías 63:4. Esse período é descrito nos capítulos 2 e 7 de Daniel e em muitos outros lugares como o tempo apropriado do domínio dos redimidos e o reino do amor redentor de Cristo. O tempo apropriado da sua colheita ou o de recolher os seus frutos deste mundo caído. O dia determinado do seu triunfo sobre Satanás. O grande destruidor, o dia marcado do seu casamento com a esposa eleita. Apocalipse 19:7.
o período dado para que o sol da justiça governe, assim como o dia é o período designado por Deus para o governo do sol natural. Aqui, o surgimento desse tempo é chamado de a vinda de Cristo em seu reino, no qual ele fenderá os céus e descerá e nascerá o sol da justiça. Malaquias 4:2 e Isaías 64:1. O presente é um tempo de antecipação. A existência relativamente pequena do bem salvador no mundo como fruto da redenção de Cristo, antes daquele tempo, é como se fosse concedida por antecipação, como pelo reflexo vislumbramos algo da luz do sol antes do seu predomínio no tempo devido, ou como as primícias são colhidas antes da ceifa, então mais especial será o cumprimento dessas promessas feitas por Deus Pai ao Filho por derramar a sua alma na morte. Isaías 53, 10 e 12. Assim, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verá o fruto do seu penoso trabalho e de sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Justificará muitos, Deus lhe dará muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele os despojos. Cristo obterá de maneira extraordinária a sua esposa eleita, pois amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Efésios 5, 25 e 27. Ele obterá a alegria que lhe estava proposta, pela qual suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Hebreus 12, 2. Principalmente nos eventos e consequências daquele dia, o dia quase sempre descrito como observado, antes como o tempo iminente do regozijo do noivo. O conhecimento antecipado e a consideração dessa alegria eram aquilo que o sustentava, aquilo em que a sua alma exultava na hora em que se angustiava ante a visão dos sofrimentos iminentes que o aguardavam, conforme pode-se ver em João 12, 23, 24, 27, 31 e 32. A chamada à oração. Agora, portanto, se isso é o que Jesus Cristo, nosso grande Redentor e cabeça da igreja, desejava ardentemente, que tinha o coração desde toda a eternidade, pelo que trabalhou e sofreu grandemente, oferecendo forte clamor, lágrimas e o seu sangue precioso para obter, é certamente isso também que os seus discípulos e membros devem buscar com fervor e pelo que devem se empenhar em oração.